Como utilizar a inteligência artificial na hora de criar conteúdo. E se você acha que eu estou falando apenas de ChatGPT, fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar uma ferramenta que se bobear até melhor do que o ChatGPT. Eu sou Raíssa Lobo, sou social media há 5 anos, já tive mais de 50 clientes e hoje ajudo os social medias a faturarem muito mais com essa profissão. Antes de começarmos a falar sobre produção de conteúdo, eu quero falar um pouquinho sobre a ferramenta do ChatGPT. E não só dela, mas de algumas outras ferramentas que podem te auxiliar na hora de criar o conteúdo. O ChatGPT nada mais é do que uma inteligência artificial criada pela OpenAI, que se bobear tem um pezinho do Elon Musk nela, se eu não me engano, onde você conversa com essa inteligência artificial em formato de chat. Então, o segredo dessa ferramenta é você conseguir fazer perguntas criativas para receber respostas criativas. A inteligência artificial da OpenAI, o ChatGPT, ela não é uma inteligência ligada ao Google, ela é uma inteligência que foi abastecida com informações até 2021. Então, se você fizer perguntas para ela que são relacionadas ao 2022 ou até esse ano, o início de 2023, ela não vai conseguir te responder, porque ela realmente não é ligada à rede mundial de computadores e não tem acesso a todos os sites e informações que tem no Google, por exemplo. Uma outra ferramenta muito legal que pode te dar inspirações muito legais na hora de criar artes para os seus clientes é a Midjourney. A Midjourney é uma inteligência artificial também, porém diferente do ChatGPT, ela é uma inteligência artificial que te traz imagens, que traduz textos em imagens. Então, se você chegar e mandar para ela, eu quero ver um ratinho vestido de rei e tal, ela vai te mandar várias versões de ratinhos vestidos de rei. Porém, a Midjourney, ela cria imagens muito lúdicas, muito realistas, que talvez, na minha opinião, não caiba nas redes sociais ainda, mas elas são ótimas para criar avatar, para criar ilustrações de algum post blog, ou até mesmo thumbs aqui para o YouTube. Ela pode ser utilizada de N outras formas. O formato para as redes sociais é de uma forma diferente. E já entrando no assunto de redes sociais, uma coisa que muita gente esquece na hora de produzir conteúdo é lembrar que a rede social é social, gente. É o lugar onde as pessoas estão para socializar. Nós a utilizamos para vendas, nós a utilizamos como social media para atingir os objetivos dos nossos clientes, mas o nosso poder é criar uma conversa e um relacionamento com a audiência que a leve para chegar nesse objetivo. E não apenas vender, porque ninguém está numa rede social para comprar. A compra será consequência. Eu, particularmente, não utilizo a ChatGPT e não utilizo o Midjourney. Testei todas elas, claro, para poder vir falar com vocês, mas eu utilizo uma ferramenta que é, na minha opinião, muito melhor e muito menos complicada que a ChatGPT, que eu vou falar para vocês nesse vídeo. Mas antes de eu falar dessa ferramenta que eu adoro, eu quero falar um pouquinho sobre qual que é o impacto dessas inteligências artificiais no nosso mercado hoje. Precisamos entender que a nossa humanidade está sempre em constante evolução. Desde a Revolução Industrial, nossa sociedade tem cada vez mais evoluído em questão tecnológica. E a inteligência artificial, pelo que tudo indica, será o nosso próximo passo da evolução. Porém, precisamos ter cuidado porque o mercado verifica que com esse boom agora, com essa empolgação do ChatGPT, a empolgação de ter uma inteligência artificial para nos ajudar a criar conteúdo, pode, ao invés de nos deixar mais criativos e criar coisas melhores, nos deixarmos mais do mesmo. Porque o primeiro ponto que a gente precisa ficar atento quando a gente vai criar conteúdo é utilizar as ferramentas de ChatGPT ou ferramentas de inteligência artificial para nos darmos um norte para nossa criação e não utilizar o texto que ela nos fornece para criar o conteúdo. Por exemplo, a gente precisa criar uma narrativa para um carrossel de um cliente. Vamos supor que ela é uma dermatologista que fala sobre espinhas. E aí você precisa dizer 4 coisas para evitar a espinha. Por exemplo, tá bem raso aqui. E aí você coloca lá no ChatGPT: me dê 4 formas de evitar a espinha. E ele vai colocar lá as 4 formas, como você pediu e etc. Mas se você reparar, o texto que ele vai colocar lá para você sobre esse carrossel será um texto bem técnico, um texto bem direto ao ponto, um texto trazendo soluções, inclusive. E é aí que você tem que tomar cuidado. É aí que você tem que lembrar que você está criando conteúdo para um cliente, para uma rede social. Então você vai utilizar aquele texto como um norte. Você vai ler lá as informações de como 4 passos para evitar a espinha, por exemplo, e vai humanizar aquilo, vai trazer um toque humano para aquele texto.
Por quê? Porque a inteligência artificial ainda não tem a capacidade de trazer uma humanização para o seu texto. Não tem a capacidade de colocar desejo, de colocar curiosidade, de colocar nuances que só nós humanos, mentes humanas, tem capacidade de fazer. Então, o principal ponto que você tem que ficar atento na hora de criar conteúdo utilizando as inteligências artificiais é a humanização. Você precisa ficar atento nisso, porque senão vai ficar tudo mais do mesmo e vai acontecer o que o mercado está prevendo, inclusive, que é tudo ficar igual, as produções de conteúdos todas ficarem iguais. Não que já não estejam, né? Que uma copiando o outro, copia aqui, copia ali, a criatividade está indo pro lixo. Mas, como a social media hoje, nós temos que tomar cuidado para não cair nessa maré. Agora vamos ao que interessa. Qual a inteligência artificial que eu utilizo na hora de criar o conteúdo para os meus clientes e para mim também? E o nome da ferramenta é ChatSonic. Mas você deve estar se perguntando, mas Raíssa, por que você utiliza o ChatSonic ao invés de utilizar o ChatGPT ou o Midjourney? É simples, tem alguns pontos fundamentais que eu vou te explicar aqui agora por que eu acho a ChatSonic muito mais legal do que o ChatGPT. Primeiro ponto, quando você vai acessar o ChatGPT, se você ainda não acessou, tenta acessar o ChatGPT e agora me conta aqui nos comentários se realmente isso não aconteceu. Você não consegue acessar ele de primeira, você não consegue entrar no ChatGPT porque fala que o servidor está lotado, que a OpenAI, como uma empresa capitalista, vivemos no mundo capitalista, ela prioriza as pessoas que assinam o plano Plus do ChatGPT. E aí, por isso, se você quer utilizar ele na hora que você precisar, a hora que for, você precisa fazer uma assinatura que é basicamente mais ou menos R$100 por mês. E eu não acho que eu deva investir numa ferramenta que eu ainda não sei se ela vai ser tão útil para mim no meu dia a dia. Só depois de algum tempinho que talvez eu possa mudar para o ChatGPT. O segundo ponto, o ChatGPT, você tem lá o chatzinho onde você manda as perguntas, mas o ChatSonic, ele é separado por categorias. Então, por exemplo, se você quer criar um post para o LinkedIn, lá tem uma categoria onde ela vai criar uma linguagem para te responder na linguagem do LinkedIn. Se você quer criar um artigo científico, você vai lá e faz a pergunta para ele nessa categoria, que ele vai te responder no formato que tem que se falar num artigo científico. Se você quer criar um post para o Instagram, por exemplo, ele vai te auxiliar e vai te responder, se você selecionar essa categoria, para poder te responder na linguagem que é para você falar no Instagram. Por isso que eu acho ela muito legal. E tem um ponto fundamental de diferença entre essas duas ferramentas. O ChatGPT, lembra que eu falei para vocês agora há pouco que o ChatGPT não é ligado ao Google, que eles são informações que os próprios produtores, né, do software colocam lá dentro e só tem informações atualizadas até 2021? Pois é, no ChatGPT ele está integralmente ligado ao Google. Tem a opção lá de você ligar ele ao Google. Então tudo que você colocar lá, ele vai fazer uma pesquisa na imensidão da internet e vai te trazer respostas atualizadas do tema que você precisa. Inclusive, você pode escolher até a linguagem que ele vai te responder. Você tem várias formas de você responder ali, por exemplo, como se ele fosse um coach motivacional, como se ele fosse um filósofo, como se ele fosse um professor. Então ele vai adequar a forma como ele vai te responder baseado no formato da linguagem que você escolher ali na hora da sua pesquisa. Por isso que, na minha opinião, o ChatGPT é a melhor ferramenta hoje de inteligência artificial para nos auxiliar na produção de conteúdo. Porque, por exemplo, no caso da dermatologista, se você precisar que ele escreva para você no formato como um médico escreveria, você vai ter menos trabalho na hora de adaptar esse texto para a linguagem do seu cliente, para a forma como ele fala para as redes sociais. Agora, me fala aqui nos comentários se você já testou o ChatGPT e se você já testou o ChatSonic. E para você testar essa ferramenta, se você ainda não conhece, eu vou deixar o link do site aqui na descrição. Você entra lá, ele é totalmente gratuito, ele é ótimo. Claro, tem um plano Plus também, mas eu utilizando ela diariamente, eu ainda não senti necessidade nenhuma de contratar o plano Plus, assim como eu senti a necessidade de contratar o plano Plus do ChatGPT, porque nesse tempo todo que eu tô tentando acessar o ChatGPT, eu só consegui acessar ele 2 ou 3 vezes, eu tenho que perder meu tempo e ficar apertando lá F5 até entrar nesse chat. E o ChatSonic eu consegui acessar de primeira e ainda me dá tudo compartimentalizado, dá tudo lá direitinho no seu devido lugar. Se quer escrever um roteiro pro YouTube, tem a parte dele lá disso, entende? Então, pra mim, ela é a melhor ferramenta para criar conteúdo. Então, começa a utilizar ela agora, volta aqui e me conta o que você achou dessa nova ferramenta. E se esse conteúdo te ajudou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que precisam saber dessa ferramenta e se inscreve no canal, porque toda quarta-feira às 15 horas tem um conteúdo para te ajudar a faturar muito mais como social media e para criar conteúdo de qualidade. Obrigada por ter assistido até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.